Olá, bom dia para você que está conosco na Minas FM 104,1 nesta manhã de segunda-feira, após quarta rodada do Campeonato Mineiro, rodada esta onde o Atlético acabou empatando com o Tombense, um primeiro tempo para se esquecer do Atlético, o Atlético com a sua equipe reserva, mostrando que o técnico Rafael Dudamel terá muito trabalho para consertar essa equipe do Atlético, para fazê-la uma equipe competitiva. Saiu perdendo por 1-0 para o Tombense e depois no segundo tempo um golaço do Marquinhos, o Atlético conseguiu um empate, mas não conseguiu a virada. Em consequência, depois nós tivemos o jogo do Cruzeiro e aí já foi diferente, não tão diferente. O Cruzeiro também não jogou muito bem no primeiro tempo, perdeu de 2-0 o primeiro tempo para o Tupinambás, que até então não tinha feito gol em ninguém, é o pior time do campeonato, mas no segundo tempo, com as modificações do técnico Adilson Batista, o Cruzeiro vira que virou para cima do Tupinambás, fez 4-2 e o Cruzeiro agora lidera o Campeonato Mineiro com 9 pontos. Alô, Gustavo Freitas, estivemos junto, dá aí um pitaco sobre esse jogo do Atlético, que o Atlético foi muito mal, principalmente no primeiro tempo, e o jogo do Cruzeiro, o Cruzeiro vira que virou para cima do Tupinambás, liderando o Campeonato Mineiro. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Léo, bom dia a todos os ouvintes da nossa Minas FM. O Atlético o Dudamel vai ter que trabalhar muito para esse Atlético, porque o Atlético foi reforçado bem, na minha visão. O Atlético buscou jogadores interessantes no mercado, só que para disputar títulos e ir bem no Campeonato Brasileiro precisa de elenco. O Atlético mostrou que o time reserva, os seus reservas não estão tão à altura dos titulares. Tem um jogo super importante agora pela Copa Sul-Americana, é o que realmente importa e vale para o Atlético. O Campeonato Mineiro, a gente vem falando muito nas nossas resenhas da TV e da rádio sobre isso. Campeonato Mineiro para Cruzeiro e Atlético só serve para pressão. E, por incrível que pareça, o Dudamel já está um pouco pressionado, porque torcedores do Atlético já vaiaram no empate contra o Coimbra, hoje também ouviu algumas, então tem que ficar mais tranquilo, o torcedor tem que entender, pensar um pouquinho mais com a cabeça e não com o coração, é só um trabalho, é só o início, e o Atlético ainda tem muito a melhorar, é um esquema todo novo, é um treinador estrangeiro, até ele se adequar certinho, até ele colocar, é um método de trabalho totalmente novo, é um estilo de jogo, um modelo tático completamente diferente do que vinha sendo feito no Atlético. Então o Atlético com certeza ainda vai passar alguns perrengues, alguns altos e baixos, mas agora tem que focar bem nesse jogo da Copa Sul-Americana, porque é o jogo mais importante do ano para o Atlético e tem que jogar com um pouco mais... Os jogadores têm que cumprir mais o que o Dudamel está fazendo, que é passe mais rápido, toque de bola, transição, não segurar tanto a bola e sempre em direção ao gol, mas com objetividade, que é isso que o Dudamel vem pedindo, e os jogadores do Atlético têm que fazer isso agora, principalmente nesse jogo da Sul-Americana. Já o Cruzeiro começou mal demais, jogou o primeiro tempo bem ruim, principalmente os 15 primeiros minutos, onde o Tupinambás já tinha feito 2-0, com 13 minutos o Tupinambás já tinha feito 2-0, um golaço do Grafite, foi um dos personagens do jogo, fez um gol, um golaço, quase fez um gol contra, logo em seguida depois do gol, depois do segundo tempo fez um pênalti, depois quase marcou outro gol contra, então ele foi um personagem bem participativo do jogo. 2-0 pro Tupinambás, o Grafite fez o primeiro, depois o Fabinho fez o segundo numa lambança do Machado, o Machado estreante hoje, depois o Adilson até destacou na coletiva, e eu também falei pós-jogo, no que a gente estava fazendo ontem, que o Machado teve personalidade. Errou, estreante Machado. Errou, mas levantou a cabeça, finalizou, tentou ajudar. É um cara, então, que tem essa personalidade e pode ajudar muito o Cruzeiro. O João Lucas estreou e também fez uma boa partida, um bom segundo tempo. O Cruzeiro todo fez um bom segundo tempo. Bom, o primeiro tempo foi para esquecer, muito ruim, com algumas falhas e pouco pressionou o Tupinambás. 2 chegadas de perigo, uma com o Edilson e uma com o Maurício, somente, enquanto o Tupinambás já havia feito 2-0. João Lucas estreou bem, fez o segundo tempo bom. O Robertson se movimentou, fez um primeiro tempo horroroso, mas depois também o segundo tempo melhorou. O gol do Maurício, o terceiro, o gol da virada do Cruzeiro. O Robertson deu um chapéu de costas no adversário, maravilhoso, foi um golaço do Cruzeiro. Depois o quarto gol, uma jogadaça do Maurício pra cá, pra lá. E o Edilson também, que foi super importante. O Edilson fez um gol de falta, um gol de pênalti. O Adilson destacou sobre essa transição. Esses caras mais experientes, Fábio, Léo e Edilson, serão muito importantes para o Cruzeiro. O Jonathan Robert fez o quarto gol também, estreou bem, tentou. Primeiro tempo ele tentava, mas ele errava muito. Depois no segundo tempo ele já melhorou, chutou bola de fora da área.
O Everton Felipe pode, desses reforços do Cruzeiro, eu acho que o Everton Felipe é o que pode ajudar mais o Cruzeiro, porque tem um talento. O Adilson até destacou que ele pode jogar em 3 posições, então a gente vai ter que ver aonde o Adilson vai escalá-lo mesmo, qual a posição mais certa que o Everton Felipe vai colocar, mas o importante é que o Cruzeiro 100%, o Adilson chegou a 100 vitórias no Cruzeiro, com a vitória de ontem, tem o comando 100 vitórias cruzeirenses, juntando a primeira e essa segunda passagem. O Cruzeiro é líder do campeonato, 9 pontos em 3 jogos, ainda é líder do campeonato com jogo a menos. Dia 22 ainda joga contra o Tombense para fazer a quarta. Hoje tem 1 ponto à frente do Atlético. Com essa rodada pode se tornar 4. O Cruzeiro, então, com a molecada, faz um início de ano. Essa reformulação, por enquanto, tá dando certo. Essa mescla de alguns jogadores mais experientes com a molecada tá dando e muito certo. O Cruzeiro virou, passou um susto no início, 2-0 contra, depois virou para 4-2, fez um segundo tempo bem bacana e o Cruzeiro venceu, assume a liderança do campeonato. Beleza, tá então Gustavo Freitas, essa que foi a 4ª rodada do Campeonato Mineiro, aliás, falta um jogo ainda, tivemos América 3, Uberlândia Sport 0, Caldense 2, Vila Nova 0, Atlético 1, Tombense também 1, Patrocinense 1, Coimbra 0, Tupinambás 2, Cruzeiro 4 e no próximo dia 19 a rodada fecha para Boa Esporte e o RT em Varginha. Classificação então do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro lidera com 9 pontos, segundo o Atlético tem 8, terceiro o América tem 7 pontos e aqui a diferença é sempre no saldo de gols, quarta a Caldense tem 7 pontos, estes fariam hoje as semifinais do Campeonato Mineiro, iriam para a Taça Inconfidência, quinta o RT tem 7 pontos, sexto o Patrocinense também tem 7 pontos, sétimo Tupinambás tem 5 pontos e oitavo Coimbra tem 3 pontos. Não iriam para lugar nenhum, nono Boa com 2 pontos, 10º Uberlândia com 1 ponto e hoje cairiam para o módulo 2, 11º Vila Nova e 12º o Tupinambás, que ainda não marcaram neste Campeonato Mineiro. A 5ª rodada começa no próximo sábado, às 4 horas da tarde em Tombos para Tombense e Patrocinense, no domingo às 10 horas da manhã em Uberlândia, no Parque do Sabiá, Uberlândia Esporte e Coimbra, às 10h30 da manhã em Poços de Caldas, no Ronaldão, a Caldense recebe o Boa Esporte, às 4 horas da tarde, a partir das 3 horas com abre o jogo 4 horas, a Minas transmite ao vivo do Mineirão Cruzeiro e América, é o primeiro clássico do Campeonato Mineiro. Às 4 horas da tarde também no Castor Cifuentes, em Nova Lima, o Vila Nova recebe o Tupinambás e às 18 horas a Minas vai contar a história aqui para o RT e Atlético ao vivo de Patos de Minas, do Zama Maciel. Tá aí passado então o que foi a 4ª rodada e o que será a 5ª rodada e também a classificação do Campeonato Mineiro, hein? A gente volta na programação da Minas com mais informações e já te convidando também às 18 horas nossa resenha esportiva aqui na Minas FM 104,1. Abraço para todo mundo, um bom dia, uma boa segunda-feira. Até mais, tchau, tchau.